Olá! Depois de quase 2 anos de discussões infrutíferas, por sinal, para tentar encontrar uma solução para os problemas da Petros, dirigentes das duas federações de petroleiros se viram frente ao encerramento abrupto do grupo de trabalho, formado por concessão da Petrobras para esse fim. Eu sou o Luiz Exildo e, junto com os companheiros Clóvis, João Carlos, Realino, Satoshi, Sérgio e Vidal, traremos uma análise do grupo de participantes da Petros do Litoral Paulista sobre estes últimos acontecimentos. O grupo de trabalho estava construindo um caminho que não foi do agrado da concedente Petrobras. Sendo assim, a presidente da estatal simplesmente encerrou o grupo de trabalho. Nós, participantes, tanto ativos como aposentados, não fomos chamados para debater e construir alternativas que contemplem as nossas demandas, sem que estas alternativas tragam riscos adicionais no futuro, é lógico. Nós é que estamos sendo afetados de forma dramática e em nossos bolsos, nas nossas vidas e na destruição familiar. Mas estamos alijados do processo. Acontece que, por uma enorme soberba, poucos estão decidindo por todos sobre o que deveria ser feito. Assim, entram no jogo da Petrobras e, ao invés de discutir as dívidas da Petrobras, que deram origem aos déficits, ficam debatendo diminuição dos PEDs. Os PEDs não existiriam se a Petrobras pagasse suas dívidas. Estes poucos estão aceitando as determinações daquilo que é somente do interesse da Petrobras e não daqueles a quem dizem representar. Tudo conduzido em absoluto segredo, sem qualquer transparência. Qual o maior problema do Plano Petros, BD? Após terem trabalhado a favor do novo Plano Petros, apoiando a tese do ex-presidente da Petros, ajudaram a aprovar o equacionamento pressionado pelas queixas daqueles que sofriam aumento absurdo dos déficits. Agora, tratam esse mesmo novo Plano Petros, que ajudaram a construir, pela alcunha de PED assassino. Uma tremenda incoerência. Se tivessem debatido o problema em suas bases, teriam entendido que o novo plano Petros, que aprovaram em assembleias, iludindo participantes com falsas expectativas, não se devia às supostas dificuldades que o ex-presidente da Petros e sua área atuarial apresentou, mas um problema muito maior: as dívidas da Petrobras, que não aportou o dinheiro devido, que deveria atender às alterações do regulamento em 1984, somado com as políticas da área de recursos humanos da Petrobras, trazidas a partir de 2004 e até 2008. Encerrado o grupo de trabalho sem que qualquer premissa, informe ou documento que demonstrasse o que era afirmado fosse apresentado, ficou claro para todos e para aqueles que confiavam cegamente, inclusive, a cilada a que estavam sendo submetidos. Desesperados, perdidos, convocaram nova mobilização, mais uma vez de forma errada, pelos mesmos motivos errados. E que forma, motivos são esses? Discussões para acabar com os PEDs, sem cobrar as dívidas da Petrobras com o plano, na porta do Edizem, Petrobras, no Rio de Janeiro, como todas as anteriores. Resultado: foram enxotados pela nova presidenta da Petrobras, que empurrou a discussão para Brasília, invocando somente órgãos do governo, SEST e Previc, que são os maiores interessados em contemplar a Petrobras com a solução que ela deseja: acabar com os planos de benefício definido, BDs. Vamos fazer um vaticínio. A discussão vai acabar nas mãos dos órgãos do Estado, entre eles o TCU, que, citado no primeiro momento, foi esquecido, né, na convocação do RH da Petrobras. Certamente faltará a ela, Petrobras, a representatividade para esta forma de convocação. Já prevendo um resultado negativo, pois o interesse das partes é empurrar o problema até finalizar as eleições municipais. Estão propondo a nova construção de uma nova mobilização, desta vez em Brasília. No entanto, continuam com a forma errada e motivos errados.
A Petrobras topa discutir os PEDs em qualquer local, até mesmo em Brasília. O que ela nunca aceitará será a criação de um novo plano BD. Os gestores, principalmente das estatais, não querem nem ouvir falar em criação ou manutenção de planos de previdenciários de benefício definido. Mas discutir migração para um plano CD com características de BD, isso é aceito. O que a Petrobras não quer é discutir as suas dívidas, e neste caso, com o consentimento dos dirigentes integrantes do grupo de trabalho. A solução que a Petrobras quer dar é a mesma que foi discutida no Rio de Janeiro. Solução para o PED assassino, que estes dirigentes ajudaram a construir. Pagar dívidas? Nunca. Aqui precisamos lembrar dois fatos que parecem estar sendo deixados de lado quando se discute possibilidade de pagamento dos déficits pela Petrobras. Fato número 1. Em 2006, a Petrobras, com o apoio de uma das federações, pagou a participantes ativos e assistidos da Petros o equivalente a R$15 mil, ou 3 salários, o que fosse maior, para repactuarem o plano original. Fato número 2. Em 2017, a Petrobras pagou a acionistas americanos mais de 3 bilhões de dólares por erros de sua administração. Então, por que agora a Petrobras não pode pagar a sua dívida com a Petro? Discutir somente os planos de equacionamento dos déficits, PEDs, e apagar a dívida da Petrobras com os planos PPSP-R e PPSP-NR, é isso que se deve pensar ao debater o assunto dessa envergadura. O fundamental é se discutir as causas, ou seja, as dívidas e não as consequências que são os déficits. Apagar a dívida da Petrobras é meio caminho andado para a privatização. E privatização significa o fim da assistência médica, pelo menos. Reforçando, vamos discutir as dívidas, os PEDs são consequência delas. É pelo pagamento da dívida que a Petrobras tem com a Petros que devem ser feitas mobilizações para resolver de vez o problema estrutural da fundação que foi provocado pela Petrobras. Para isso, há formas e fórmula para solucionar politicamente, mas também de forma técnica, nossos problemas. Como muito bem explicado pelo Dr. Vergara em sua fala durante o seminário de junho, não há que se falar em contribuição paritária com relação à dívida da Petrobras com a Petros. O atual inciso 8º no artigo 48 é um item de custeio extraordinário para bancar somente resultados deficitários causados pela Petrobras e que foi acatado por ela quando imposto pela Previc. Não há previsão de paridade nestes casos. Traduzindo, o inciso 8º do artigo 48 não foi, não é e nunca será um item de custeio normal, como são os demais itens de custeio desse artigo. Ele é somente um item excepcionalmente criado para um fim: manter o plano equilibrado. É senso comum que todos os que não pagam suas dívidas são considerados como caloteiros. À Petrobras só resta pagar sua dívida para não ter associado a seu nome este tipo de qualificativo. Reduzir PED, como aceitam os dirigentes de entidades, é fazer o jogo da Petrobras e de todos os governos. Vamos acrescentar outra premissa a essa equação. Está na hora de todos os dirigentes das federações de Sindipetros e associações que vêm participando desses debates entenderem a prioridade de se cobrar as dívidas da patrocinadora. O resultado, até agora obtido, reforça apenas o desejo da patrocinadora, ou seja, acabar com os planos BDs. Aqueles que se propõem representar os participantes e assistidos da Petros não podem defender aquilo que a patrocinadora quer, senão é melhor ir para o outro lado. A representatividade não pode ficar restrita aos Sindipetros e alguns representantes de algumas associações. Da forma como está, estamos nos considerando subrepresentados. Confirmando nossas previsões, o grupo de trabalho enxotado do Rio de Janeiro para Brasília
fez até agora somente 2 reuniões. A primeira em 18 de julho, quando estabeleceu mais uma vez as mesmas formas e métodos de reuniões e de trabalho, e a última em 25 de julho, quando rediscutiu novamente toda a proposta já discutida no Rio de Janeiro, de redução dos PEDs sem qualquer busca pelo pagamento das dívidas. Lembrando que foram estabelecidas reuniões semanais e, a pedido de um diretor da Petrobras, a reunião do 1º de agosto foi cancelada e até o momento nada foi informado daquilo que ocorreu ou se ocorreu a reunião do dia 8 de agosto. Os senhores acham que estamos sendo defendidos e representados por esses dirigentes? Na última semana das Olimpíadas de Paris, as federações sindicais se reuniram com a atual presidenta da Petrobras. Uma das federações, em seus boletins, informou ter tratado diversos assuntos com a presidenta, e dentre esses assuntos, a questão da Petros. Aí fica a dúvida. O assunto Petros não foi empurrado para Brasília para ser tratado por uma comissão quadripartite? Ou será que alguns dirigentes também perceberam que estão sendo rifados pela dita comissão em Brasília? Qual a intenção da comissão quadripartite? Nos informar ou nos deixar confusos? Uma hora diz que em 8 de agosto e em 15 de agosto não houve reunião por causa do desconhecimento dos fatos do diretor financeiro da Petrobras. E depois, numa nota, diz que ocorreram essas reuniões, não para discutir o pagamento da dívida da Petrobras, mas para a construção de um novo plano da Petros, para a migração dos participantes e assistidos dos PPSPs. Além da falta de transparência, também está ocorrendo reuniões fantasmas e uma negociação contrária aos reais interesses e necessidades dos participantes e assistidos da Petros. Chega de volúpias por protagonismo. Façamos a mobilização em Brasília, na porta do presidente da República, mas sem a presença de beijoqueiros. Sem beijinhos e nem abracinhos, por favor.